Livro. Anytime, anywhere. www.audiolivro.com.br. O Senhor dos Anéis. Primeira parte. A Sociedade do Anel. J.R.R. Tolkien. Uma festa muito esperada. Quando o Sr. Bilbo Bolseiro de Bolsão anunciou que em breve celebraria seu 11º aniversário com uma festa grande e magnífica, houve muito comentário e agitação na Vila dos Hobbits. Bilbo era muito rico, peculiar e fora a atração do condado durante 60 anos desde seu notável desaparecimento e inesperado retorno. As riquezas trazidas de suas viagens haviam se transformado agora em uma lenda local e popularmente se acreditava que a colina em Bolsão estava cheia de túneis repletos de tesouros. E se isso não fosse o suficiente para que ele se tornasse famoso, era dono também de um grande vigor que encantava as pessoas. O tempo passava, mas parecia não afetar o Sr. Bolseiro. Aos 90 anos, parecia ter 50. Aos 99, começaram a chamá-lo de bem conservado, mas inalterado ficaria mais próximo da realidade. Havia pessoas que balançavam a cabeça e pensavam que isso era bom demais. Parecia injusto que qualquer pessoa possuísse aparentemente a juventude eterna, além de supostamente uma riqueza inesgotável. "Isso terá seu preço", diziam eles. "Não é natural e trará problemas." Mas até agora os problemas não haviam chegado. E já que o Sr. Bolseiro era generoso com dinheiro, a maioria das pessoas estava disposta a perdoar suas esquisitices e sua boa sorte. Ele continuou se relacionando de maneira cortês com sua família, com exceção, é claro, dos sacola-bolseiros, e tinha muitos admiradores devotados entre os hobbits de famílias pobres e sem importância. Mas até que seus primos mais jovens começassem a crescer, ele não tinha amigos mais íntimos. O mais velho deles, favorito de Bilbo, era o jovem Frodo Bolseiro. Quando Bilbo tinha 99 anos, adotou Frodo como seu herdeiro, trazendo-o para viver em Bolsão. Isso fez com que os sacola-bolseiros perdessem finalmente as esperanças. Coincidentemente, Bilbo e Frodo faziam aniversário no mesmo dia, 22 de setembro. "Seria melhor que você viesse morar aqui, Frodo, meu rapaz", disse Bilbo um dia. "E então poderemos comemorar nossos aniversários juntos e com mais conforto." Nessa época, Frodo ainda estava na vintolescência, que é como os hobbits chamavam os anos irresponsáveis entre a infância e a maioridade aos 33 anos. Mas 12 anos se passaram. Todo ano os bolseiros davam animadas festas duplas de aniversário em Bolsão, mas agora se entendia que alguma coisa excepcional estava sendo planejada para aquele outono. Bilbo faria 11 anos, 111, um número bastante curioso e uma idade muito respeitável para um hobbit. Mesmo o velho duque só havia chegado aos 130 anos. E Frodo faria 33. 33, um número importante, o ano em que se tornaria um adulto. As línguas começaram a se agitar na Vila dos Hobbits e em Beirágua. Rumores do evento que se aproximava viajaram por todo o condado. A história e a personalidade do Sr. Bilbo Bolseiro tornaram-se mais uma vez o principal assunto das conversas. As pessoas mais velhas repentinamente encontravam grande receptividade para suas lembranças. Ninguém tinha uma plateia mais atenta que o velho Rangange, mais conhecido como Feitor. Ele contava histórias do Ramo de Era, uma pequena hospedaria na estrada de Beirágua, e falava com certa autoridade, pois por 40 anos cuidara do Jardim de Bolsão e ajudara o velho Roman a executar o mesmo trabalho antes disso. Agora que ele estava ficando velho e com as juntas endurecidas, o serviço era feito principalmente por seu filho Gandhi. Tanto o pai quanto o filho tinham relações muito boas com Bilbo e Frodo. Moravam na própria colina, no número 3 da Rua do Bolsinho, logo abaixo de Bolsão.
O Sr. Bilbo é um hobbit muito cavalheiro e gentil, como eu sempre disse, declarava o feitor. E o que dizia era a mais completa verdade. Bilbo era gentil com ele, chamando-o de Mestre Handfast, e constantemente o consultava sobre o cultivo de legumes, em se tratando de raízes, especialmente batatas. O feitor era considerado por todos na vizinhança, inclusive por si mesmo, a autoridade mais importante. Mas e esse Frodo que mora com ele? Perguntou o velho Nox de Beirágua. O seu nome é Bolseiro, mas eles têm muito dos Brandebooks, pelo que dizem. E eu não entendo o motivo de um bolseiro da Vila dos Hobbits procurar uma esposa lá na terra dos Books, onde as pessoas são tão estranhas. Não é de admirar que sejam estranhas, acrescentava Papai Dois Pé, o vizinho mais próximo do feitor. Pois eles moram do lado errado do rio Brandevin e bem perto da Floresta Velha. Se metade das histórias que contam for verdade, aquele é um lugar escuro e ruim. Você está certo, pá, disse o feitor. Não é que os Brandebooks da terra dos Books morem na Floresta Velha, mas eles parecem ser uma raça bem estranha. Vivem para cima e para baixo de barco naquele rio grande, o que não é natural. Não é de espantar que surjam problemas. Mas seja como for, o Sr. Frodo é um jovem hobbit tão gentil quanto se poderia desejar. Exatamente como o Sr. Bilbo. Afinal de contas, seu pai era um bolseiro. O Sr. Drogo Bolseiro era um hobbit decente e respeitável, do qual nunca houve nada a se dizer, até que morreu afogado. Afogado? Disseram várias vozes. Já tinha ouvido este e outros rumores mais sombrios antes. É claro, mas os hobbits têm uma paixão por histórias familiares e estavam prontos para ouvi-la novamente. Bem, é o que dizem, disse o feitor. Veja você, o Sr. Drogo se casou com a pobre senhora Prímula Brandebook, prima em primeiro grau do nosso Sr. Bilbo por parte de mãe. A mãe dela era a caçula do velho Tuque. E o Sr. Drogo era primo dele em segundo grau. Desse modo, o Sr. Frodo é filho dos primos do Sr. Bilbo em primeiro e segundo grau. E seu primo, com uma geração de intervalo, você me entende? E o Sr. Drogo morava na sede do Brandevin com seu sogro, o velho mestre Gorbadoc, como sempre fez depois de seu casamento. Tinha um fraco por comida e o velho Gorbadoc mantinha uma mesa bastante generosa. E saíram para andar de barco no rio Brandevin. E ele e sua esposa morreram afogados. E o pobre Sr. Frodo era só uma criança na época. Ouvi dizer que eles foram para a água após o jantar e sob o luar, disse o velho Nox. E que o peso de Drogo que afundou o barco. E eu ouvi que ela o empurrou e ele a puxou para dentro da água depois que ele tinha caído, disse Ruivão, o moleiro da Vila dos Hobbits. Você não deveria escutar tudo que falam, Ruivão, disse o feitor, que não gostava muito do moleiro. Não tem sentido falar sobre empurrar e puxar. Os barcos são muito traiçoeiros até para aqueles que se sentam bem quietos sem procurar problemas. De qualquer forma, foi assim que o Sr. Frodo se tornou um órfão e ficou perdido, por assim dizer, em meio àquele estranho povo da terra dos Books, criando-se na sede do Brandevin. Aquilo geralmente já é um formigueiro de tão cheio. O velho mestre Gorbadoc nunca teve menos do que 200 parentes nas redondezas. O Sr. Bilbo não poderia ter tomado uma atitude melhor do que trazer o menino para morar entre gente decente. Mas acredito que esse foi um golpe duro para aqueles sacola-bolseiros. Eles pensaram que ficariam com o bolsão na época em que ele partiu e o consideraram morto. E então ele retorna e os manda sair e continua vivendo e vivendo, nem parecendo um dia mais velho. Puxa vida! E de repente arruma um herdeiro e toda a documentação necessária. Os sacola-bolseiros nunca entrarão em bolsão depois disso, ou pelo menos é o que se espera. Tem muito dinheiro lá dentro, eu ouvi dizer, disse um estranho, um visitante que estava a negócios vindo de Gran Cava, na Quarta Oeste. Todo o topo de vossa colina está cheio de túneis repletos de baús de ouro, prata e joias, pelo que ouvi dizer. Então você ouviu mais do que eu posso discutir, respondeu o feitor. Eu não sei de nada sobre joias.
O Sr. Bilbo não economiza muito dinheiro e parece que não há falta dele. Mas não sei nada sobre túneis. Eu vi o Sr. Bilbo quando voltou por volta de uns 60 anos atrás, quando eu era um garoto. Não fazia muito tempo que eu era um aprendiz do velho Roman, primo do meu pai. Mas mesmo assim me pediu que fosse a Bolsão para ajudá-lo a evitar que as pessoas pisoteassem a grama e ficassem andando pelo jardim enquanto a toca estava à venda. E em meio a tudo isso, o Sr. Bilbo vem subindo a colina com um pônei, alguns sacos bem grandes e uns baús. Eu não duvido que a maioria deles estivesse cheios de tesouros que ele apanhou em lugares distantes, onde há montanhas de ouro, pelo que dizem por aí. Mas não havia o bastante para encher túneis. Mas o meu garoto Sam deve saber mais sobre o assunto. Ele vive entrando e saindo de Bolsão. Adora as histórias antigas e escuta todas do Sr. Bilbo, que lhe ensinou suas letras. Sem querer ser maldoso, veja bem, e espero que nenhuma maldade venha disso. Elfos e dragões, digo eu para ele. Repolho com batatas é melhor para você e para mim. Não se misture com os negócios que não são para o seu bico, ou você conseguirá problemas muito grandes para você, digo eu para ele. E posso dizer para outros, acrescentou ele, olhando para o estranho e para o moleiro. Mas o feitor não convenceu sua plateia. A lenda sobre a riqueza de Bilbo estava firmemente fixada nas mentes dos mais jovens entre os hobbits. Mas ele pode muito bem ter juntado mais ao que trouxe no início, argumentou o moleiro, representando a opinião geral. Ele está sempre longe de casa. E atentem às pessoas estranhas que o visitam. Anões que chegam à noite, e aquele velho mágico andarilho, Gandalf, e todo o resto. Diga o que quiser, feitor, mas Bolsão é um lugar estranho, e as pessoas de lá são mais estranhas ainda. Você pode dizer o que quiser sobre coisas que não conhece melhor do que a história do barco, senhor Ruivão. Retorquiu o feitor, gostando ainda menos do moleiro do que de costume. Se isso é ser estranho, então poderíamos ter muito mais estranheza por aqui. Há pessoas perto daqui que não ofereciam uma caneca de cerveja a um amigo, nem se vivesse numa toca com paredes de ouro. No entanto, em Bolsão eles fazem as coisas do jeito certo. O nosso Sam disse que todos serão convidados para a festa e haverá presentes. Vejam bem, presentes para todos, neste mesmo mês. Aquele mês a que ele se referia era setembro, e estava tão agradável quanto se poderia desejar. 1 ou 2 dias depois se espalhou um rumor que provavelmente teve início com o informado Sam de que haveria fogos de artifício, como não se via no condado há mais de um século. Na verdade, desde que o velho Tuque falecera. Os dias se passaram e o dia se aproximava. Uma carroça de aparência estranha, repleta de pacotes de aparência esquisita, rodou numa noite até a Vila dos Hobbits, subindo a colina até chegar a Bolsão. Os hobbits, assustados, espiavam por portas iluminadas com lamparinas para ver embasbacados. Era conduzida por pessoas estranhas que cantavam canções extravagantes. Anões com barbas longas e capuzes fundos. Alguns deles ficaram em Bolsão. No final da segunda semana de setembro, uma charrete vinda da ponte de Brandevin passou por Beiragua em plena luz do dia. Um homem a conduzia sozinho. Usava um chapéu azul, alto e pontudo, e trajava uma longa capa cinza com um cachecol prateado. Tinha uma longa barba branca e sobrancelhas densas que sobressaíam da borda de seu chapéu. Crianças hobbit seguiram a charrete pelas ruas da Vila dos Hobbits e por toda a colina. Tratava-se de um carregamento de fogos de artifício, como eles adivinharam. Na porta da frente de Bilbo, o homem começou a descarregar. Havia grandes pacotes de fogos de artifício de todos os tipos e formas, cada um rotulado com um G grande e vermelho e com a runa élfica. É claro que essa era a marca de Gandalf, e se tratava dele, Gandalf, um mago, cuja fama no condado era baseada principalmente em seu talento com fogos, fumaça e luzes. Seu verdadeiro ofício era muito mais difícil e perigoso, mas os habitantes do condado não sabiam nada sobre isso. Para eles,
ele era apenas uma das atrações da festa. Por esse motivo, as crianças Hobbit estavam tão animadas. G de grande, gritavam elas, provocando o sorriso do velho Gandalf. Conheciam-no de vista, embora ele aparecesse na Vila dos Hobbits de vez em quando e nunca ficasse por muito tempo. Mas nem eles, nem os mais velhos habitantes tinham visto uma de suas exibições de fogos de artifício. Elas agora pertenciam a um passado lendário. Quando o velho, com o auxílio de Bilbo e alguns anões, terminou de descarregar, Bilbo distribuiu os trocados, mas não houve nem um busca-pé ou bombinha para a decepção dos observadores. Saiam agora, disse Gandalf. Vocês verão o bastante quando chegar a hora. Escute audiolivro Anytime, Anywhere. www.audiolivro.com.br